Olá pessoal, tudo bem? Então, apresentando um trabalho de bioquímica sobre respiração celular. Vou falar para vocês agora como que funciona. Bom, a respiração celular ela é vital para o nosso corpo, pois sem ela não conseguimos produzir energia suficiente. E o mecanismo, ele é o mecanismo mais eficiente que nossas células têm, que é pegar os compostos orgânicos e converter em energia. Essa energia, ela é a ATP, que é adenosina trisfosfato, que seria adenina ligada à ribose. Bom, ela é ligada a 3 fosfatos. A energia que retiramos, essa energia ela é retirada dos alimentos e é armazenada entre os fosfatos. E para usar esta energia ATP, nós precisamos quebrar uma das ligações para liberar essa energia para as células. Bom, a respiração celular ela é dividida em 3 compostos, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Bom, a glicólise, ela é a quebra da glicose, certo? E ela ocorre no citosol. O objetivo da glicólise é fornecer outras moléculas que continuam para que aconteça a respiração celular. Então, essa é fundamental. A parte dela, ela faz com que fornece 2 moléculas que são a NAD+. A NAD+, ela tem a capacidade de carregar elétrons. E já o NADH, que é as que capturam esses elétrons de energia. Bom, o que acontece, né, na parte da glicólise? Ela gasta 2 ATPs quando ela vai se iniciar, depois ela forma 4, depois ela forma mais 2 que são ela forma 4 ATPs, desculpa, depois 2 NADH, para se transformar depois em 2 piruvatos, certo? Bom, como que funciona assim? Ela gastou esses 2 ATPs, que vão se transformar em 2 ADPs, e aí a molécula da glicose começa as suas reações. Ela se parte em 2, logo ela se parte em 2, depois vem o NAD+, que capturam os elétrons ricos em energia. E depois eles são transferidos em NADH. Logo em seguida, vem as moléculas de ATP, que capturam o fosfato e se transformam em ATP rico em energia. Depois que ele ficou rico em energia, ele se transforma em 2 piruvatos, com 3 moléculas de carbono. Bom, os ATPs que eu falei para vocês que foram formados já são utilizados. Os piruvatos e os NADHs, eles entram na mitocôndria para dar sequência na respiração celular. E para dar sequência também no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. No ciclo de Krebs, ele serve para que serve o ciclo de Krebs? Ele serve para otimizar a retirada de energia das moléculas orgânicas. Graças a ele, conseguimos utilizar todas as moléculas da glicose. Ou seja, a gente oxida ela até o final, chegando na oxidação total dessa molécula. Os NADHs, que a gente já havia dito que passa para o ciclo de Krebs, o que vai acontecer? Eles vão direto para a terceira etapa, certo? Da respiração celular. Já os piruvatos, eles vão ser os protagonistas do ciclo de Krebs. Então, ou seja, a gente vai utilizá-los bastante agora no ciclo de Krebs. Na mitocôndria, dentro dela, ocorrem as transformações. O ácido piruvato tem 3 carbonos, aí um sai na forma de CO2 e forma uma molécula chamada acetil. A acetil com 2 carbonos. Só que ela sozinha não consegue entrar no ciclo de Krebs, certo? Porque o ciclo de Krebs ele é assim. Depois que ele entra no ciclo, o que acontece? Ela sozinha não consegue entrar. Então, ela precisa se juntar com uma coenzima, chamada coenzima A. A coenzima A, assim, ela se liga junto com o acetil, com 2 carbonos, formando a acetilcoenzima A. E durante esta reação, ela libera elétrons ricos em energia. E então, os NAD+, capturam essa energia, formando os NADHs. Quando ocorre uma quebra de ligação entre 2 carbonos, esse carbono sai na forma de CO2.
E este CO2 é o que a gente elimina nos nossos pulmões, certo? Então, assim, lembrando, o que acontece, qual que é as formas que acontecem no ciclo de Krebs? Bom, ele forma 3 NADH, 1 FADH, 2 e 1 ATP, e também 2 CO2. Bom, o que é o FADH? O FADH ele é uma molécula transportadora de elétrons. A diferença dela para o NADH é que o FADH, FADH2, desculpa, ele carrega um pouco menos de energia, certo? E lembrando que para ocorrer o ciclo, para então que tudo isso ocorra corretamente, na questão da molécula da glicose tem que ocorrer 2 vezes, certo? Então, isso ocorre 2 vezes para cada molécula. Então, ou seja, 2 vezes ocorre para cada molécula. Por quê? Porque ela se quebrou, certo? Lembra que ela teve 2 piruvatos? Então, isso e foi de uma molécula de glicose, certo? Então, de uma molécula, nós tivemos 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos, eles vão se transformar e vão ter que fazer 2 vezes o ciclo de Krebs, certo? Lembra-se também que a glicólise, ela produziu 2 ATPs e 2 NADHs, ela já tinha produzido. Então, no total, no ciclo de Krebs, a gente termina com 10 NADHs, 2 FAD2 e 4 ATPs, certo? Então, no ciclo de Krebs, o acetil-CoA se liga ao oxalacetato, que tem 4 carbonos. Só que o Ca ele cai fora do ciclo. Então, o que acontece? Assim, ele se forma o citrato com 6 carbonos. E ele é chamado de ácido cítrico. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Bom, aí depois o citrato ele sofre reações e se transforma em isocitrato. E ele perde os carbonos na forma de CO2. E então, quando ele perde esses carbonos na forma de CO2, ele libera elétrons ricos em energia. E aí, os NAD+ capturam, certo? Capturaram os elétrons e se transformam em NADH. Depois, ele perde novamente o carbono e libera elétrons ricos em energia. E os NAD+ capturam os elétrons e se transformam em NADH. E então, depois nós temos a GTP. O que é a GTP? É guanina da molécula. Ela rapidamente ela é convertida em ATP. E aí, no ciclo de Krebs, reverte em ATP. Depois, nós temos os FADH2, que é uma molécula transportadora de elétrons. A diferença dele para o NADH é que o FADH2 carrega um pouco menos de energia. A cadeia respiratória ocorre nos cristais mitocondriais, certo? Bom, lá tem o que tem dentro de lá? Tem NADH, FADH+, íons, oxigênio, água, proteínas que atravessam as membranas e as proteínas pequenas, certo? E também nós temos uma grande proteína, que ela é chamada de ATP sintase. Bom, então como ocorre? Ali nas proteínas, as proteínas que estão lá, chega os NADHs e os FADH2, mas eles não passam, eles não conseguem passar, e sim eles mandam esses elétrons para a segunda proteína. Aí, o que acontece? Da segunda proteína, eles passam para a outra, para liberar, para assim eles passarem por essa proteína maior, que é a ATP sintase, que no final o oxigênio se junta com o H2, desculpa, formando assim a molécula da água. Bom, então como que seria esse processo? Na parte da cadeia respiratória, elas se passam pelas proteínas, uma passando para a outra para chegar no final, voltar e ter a respiração completa. Bom, espero que vocês tenham entendido como que funciona a respiração celular. Obrigada, até mais.